Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e começa agora o Cantos do Sabiá, nosso último episódio do ano. Pois é, chegamos ao fim de 2023. O novo ano chegou com novas esperanças, novos recomeços, mas a nossa mesma luta. Hoje a gente vem falar do futuro de 2024, nossas perspectivas agroecológicas e olha só, o nosso esperançar por um novo ano agroecológico. Nada será como antes, já diz a canção. Então, se você chegou até aqui, todo esse ano de podcasts, de comidas de verdade, de Cantos do Sabiá, que você sintonizou com a gente, com a natureza, que ótimo! Segue a gente aí e faça parte do Centro Sabiá também em 2024. A nossa luta continua, viu? Então continue com a gente! Em 2023, o Centro Sabiá completa 30 anos. E o que o Sabiá fez em todo esse tempo? Nessas 3 décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de 1 milhão de cisternas. O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combatendo a fome com a nossa maior força, a agroecologia. Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Você pode se tornar um doador a partir de R$30, mas pode doar 60, 120 e quando você doa, apoia a agricultura familiar e a agroecologia. Doe, faça parte da nossa história. Acesse www.centrosabiá.org.br e clique no botão Doe Agora. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Hoje falamos sobre esperançar. Sim, esperançar por um novo ano, por um 2024 agroecológico. Temos muito pelo que comemorar, pelo que refletir, pelo que lutar quando a gente pensa em agricultura familiar, agroecologia, em nossas lutas. É por isso que nossa conversa aqui hoje é diferente, é de esperança. Que esperança é essa? Passada a pandemia da Covid-19, passado o governo Bolsonaro e os seus abandonos em todos os sentidos, né? Sociais, políticos, ambientais, também da saúde. A gente vive hoje um momento que não vivíamos há 10 anos no Brasil. Uma democracia plena, sem interrupções. Mas como eu falei, a luta, é claro, continua. Que luta é essa que travaremos no ano que vem? Que esperanças temos de mudança pelo fim da fome, pela agricultura urbana, agroecológica, familiar? Vem conversar com a gente hoje que a gente vem falar de um pouco de tudo. Nossos microfones estão abertos para as nossas lutas e a gente quer ouvir. Abrindo essa série de depoimentos de hoje do Esperançar, vamos falar de política. Refletindo sobre esse primeiro ano do governo Lula, dá para esperançar na política do campo, da agricultura? A gente ouve agora o depoimento do coordenador de mobilização de recursos do Caatinga, Paulo Pedro. Olá, João, Lucas e todos que fazem o Centro Sabiá, essa organização parceira, irmã do Caatinga. Eu sou Paulo Pedro de Carvalho, da coordenação do Caatinga. Falar do governo Lula é falar de esperança. Nós estamos nesse primeiro ano com muitas iniciativas do campo político, mas no campo também da concretização de políticas públicas, como o PAA, o PENAI,
né? O programa de cisternas que está voltando concretamente, agora anunciado e concretizado já os contratos para iniciar já esse ano com mais de 50 mil tecnologias de captação de água de chuva para beber e cozinhar e também para produção. Então isso são anúncios importantes, né? Editais do PAA já foram lançados, né? A próprio Plano Safra desse ano, um plano anunciado com muitos recursos favoráveis a todos os biomas brasileiros, também para o semiárido brasileiro, como também linhas que favorecem a agroecologia, a agrofloresta, a convivência com o semiárido, mulheres, jovens. Então, são anúncios muito importantes, né? As conferências, né? As conferências de segurança alimentar, né? Anunciadas, outras conferências que estão aí sendo lançadas, assim como a recuperação, a retomada de diversos espaços de conselhos e comissões de construção de políticas públicas. Então é muito positivo. É claro que temos todo o enfrentamento aí, por exemplo, com as energias renováveis que não estão tão renováveis assim, com os grandes parques eólicos e solares que impactam muito a vida das pessoas e o meio ambiente local. Precisamos fazer esse enfrentamento, né, sempre, mas entendemos que a agroecologia, né, e o desenvolvimento sustentável depende muito da força da união e da articulação das redes, como a Articulação Nacional de Agroecologia, a Rede até Nordeste de Agroecologia e outros espaços também a nível dos territórios que sintonizam com essa grande movimentação do campo unitário brasileiro na defesa da agroecologia e do desenvolvimento sustentável nos diferentes biomas. Então nós temos um ambiente muito favorável do ponto de vista político e das articulações em redes que a gente fazem parte. Estamos esperançosos, mas a luta ela é sempre permanente, precisamos estar atentos e unidos na luta. Valeu, um abraço. E se falamos de agricultura, da comida, não podemos deixar de passar. Foi um ano de retomadas. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, está de volta. O CONSEA, Cozinhas Solidárias, que vão ganhar apoio com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. E também o combate à fome nas periferias. Como é que fica essa luta pela alimentação em 2024, depois dessas retomadas e depois de, é claro, tanto retrocesso nos governos que passaram? É disso que fala a nutricionista, professora aposentada da UFPE e vice-presidenta do Centro Sabiá, Sônia Lucena. Realmente estamos num período de retomada. E isso é muito importante, visto que a última pesquisa realizada pela Rede de Pesquisadores de Soberania e Segurança Alimentar mostrou que mais de 30 milhões da população brasileira está passando fome. E isso é muito grave. Por isso, além de várias ações que já estavam sendo retomadas, o governo lançou o Plano Brasil Sem Fome. Esse plano prevê 80 ações e programas com mais de 100 metas propostas para ser executada pelos 24 ministérios, que faz parte da Câmara Interministerial de Soberania e Segurança Alimentar. Quais são as metas desse plano? Tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, reduzir ano a ano as taxas totais de pobreza e reduzir a insegurança alimentar e nutricional, especialmente da insegurança alimentar grave. Quais são os programas estratégicos previstos? Então, o novo Bolsa Família, a busca ativa da população que é mais carente e as diretrizes para um protocolo do Brasil Sem Fome. E está incluído isso dentro do acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania. O que se prevê para a construção como programa estratégico é a valorização do salário mínimo, a inclusão produtiva e capacitação profissional e o Programa Nacional de Alimentação no Sistema Único da Assistência Social. Outra importante é a alimentação adequada e saudável da produção ao consumo. Aí está incluso o Plano Safra da Agricultura Familiar, segurança alimentar nas cidades, combate ao desperdício de alimentos e a política de agroecologia. E está prevista a Política Nacional de Abastecimento, um Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Fomento Rural e a formação de estoques reguladores. Um outro programa importante é a mobilização para o combate à fome.
pensa-se nisso, fazer um fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional e a adesão de estados, municípios e entidades de entes federativos. Está prevista uma caravana por um Brasil sem fome e uma rede de iniciativa da sociedade civil. Todas essas ações, elas são extremamente importantes, porque ela prevê um aumento da renda disponível da família para comprar alimentos e o mapeamento e identificação de pessoas em insegurança alimentar para a inclusão de políticas de proteção social e acesso à alimentação. Quem tem fome tem pressa. Enfrentar a fome é enfrentar os mecanismos que alimentam essa fome. Estamos aqui falando de mercado do veneno, de queimadas, da seca. A luta é grande porque ainda somos o país do veneno e da fome. Dá para esperançar por um país que apoia mais essa agricultura familiar do que o próprio mercado do veneno? Quem fala disso é a agrônoma, especialista em educação e conservação e manejo dos recursos naturais do semiárido nordestino, Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. João, a fome é alimentada pelas desigualdades, pelo modelo de desenvolvimento e de sociedade que estão baseadas no consumo, no acúmulo de riqueza. E nesse sistema, que é vigente, é hegemônico, não se encaixa a proteção dos bens naturais, da água, da terra, porque para alimentar esse modelo é necessária a exploração predatória da natureza, dos recursos naturais. E o agronegócio é um tipo de exploração, por exemplo, que, ao contrário daquilo que diz, não produz alimento, produz commodity. Ou seja, a soja que é exportada em grande parte, a soja que é produzida no Brasil, ela não é uma comida para o povo. Para produzir milho, soja, o milho transgênico, onde se usa veneno, que mata a terra, que polui a água, que mata as pessoas, que provoca diversas doenças, alergia, câncer. Tudo isso é um produto desse modelo de sociedade. A comida de verdade para as pessoas, ela é produzida pela agricultura familiar, por quem pratica a agroecologia. E aí eu acho que mora a esperança nessa questão do uso dos venenos principalmente. Está na agroecologia, num jeito diferente de pensar a forma de produzir comida, de produzir alimento. Os agrotóxicos, eles são largamente utilizados porque isso é permitido, inclusive, no Brasil. Aqui é utilizado uma quantidade enorme de agrotóxicos. Só no governo Bolsonaro foram liberados mais de 2.000 agrotóxicos. Claro, não são 2.000 tipos, tem vários que são combinações, mas foram liberados da mesma forma. Recentemente foi aprovado pelo Senado o pacote do veneno, só com um voto contra. Mas eu acho que a esperança está justamente nessa resistência, na resistência camponesa, na resistência dos povos quilombolas, dos povos originários, na prática da agroecologia. Eu acho que as agroflorestas, que é um jeito muito diferente de produzir alimentos, comprova que é possível produzir sem queimar, sem botar veneno e ainda por cima botar comida na mesa do povo, na mesa das pessoas. Comida de verdade. E eu acho que essa é a grande esperança. E se a gente fala do mercado do veneno, então precisamos falar de desmatamento. De 2019 a 2022, tempo em que o relatório anual do desmatamento produzido pelo MAP Biomas estava acontecendo, houve 303 mil eventos de desmatamento, ou seja, 6,6 milhões de hectares desmatados. Os agravamentos ainda lá no governo Bolsonaro vêm para o nosso meio ambiente até aqui. O que a gente pode esperar então de 2024 nesse combate ao desmatamento? Quem vem falar sobre isso com a gente é Vilmar Lermen, mestre em extensão rural, especialista em geografia. Nossa saudação aos amigos, amigas, associados, simpatizantes do Centro Sabiá.
Vilmar Lerner, sou agricultor agroflorestal, moro na Chapada do Araripe, em Exu, Pernambuco. E falando aqui sobre a perspectiva que nós temos em relação a 2024, em relação ao combate ao desmatamento que ocorreu nesse último período, que foi muito intenso, entre 2019 e 2022, 2023, visto que tínhamos um governo fascista no país que também incentivava esse processo. Vivemos uma realidade, ainda assim, em 2023, que esse processo está em construção para que esse tanto de focos que ainda persistem e são reincidentes possam ser sanados e que em 2024 nós possamos fazer um trabalho que é continuado, começou há muito tempo, mas que agora se intensificou, de conscientização ambiental, de atuação em redes, de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, em parceria com os órgãos de governo, tanto os de desenvolvimento, que farão o processo de gestão dos recursos naturais, né, das políticas para que haja um desenvolvimento, haja o combate à fome, possamos produzir alimentos, mas com sustentabilidade, fazendo com que a responsabilidade que nós temos dos biomas possam ser mantidos. E que os organismos ambientais, municipais, estaduais e federais de governo possam efetivamente cumprir com o seu papel, fazer uma parceria no campo da educação ambiental, na orientação, na construção de projetos, né, de políticas, mas também atuem, quando necessário, no sentido de aplicação da legislação vigente para que efetivamente possa ser cumprida dentro do bom senso, na realidade das comunidades indígenas, quilombolas, da agricultura familiar, do agronegócio, de todos os segmentos, para que possamos definitivamente sanarmos essa questão do combate, essa questão do desmatamento, das grandes queimadas que estão fazendo esse aquecimento global ficar tão severo. Grato pela oportunidade e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. É claro que nossa esperança é gigante. É claro que esperamos por um 2024 agroecológico. Mas a gente não pode só esperar. Precisamos lutar por isso. E aí, vamos esperançar? Fica aí que o nosso programa volta já com esse papo de esperança. Olá! Eu sou Maria Cristina, sou coordenadora do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos. E para celebrar a nossa história, nossa resistência pelas mulheres, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Seja uma doadora do Centro Sabiá. Sua doação transforma a vida das mulheres do campo. Com o valor arrecadado em doações para o Centro Sabiá, conseguimos fortalecer ações com mulheres agricultoras, combatendo a fome, o machismo e estimulando a produção de alimentos sem veneno para a cidade e para o campo. Quando você doa, podemos juntas fazer muito mais pela mulher do campo, da agricultura e da agroecologia. Transforme vidas, transforme a vida de mulheres do campo. Faça sua doação. Acesse centrosabiá.org.br. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Lembre sempre de levar sacolas retornáveis para as feiras agroecológicas. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Estamos de volta! A gente segue aqui com os microfones abertos para a esperança em 2024. A gente segue aqui com o Esperançar Agroecológico. E quanto mais a gente conversa, a gente percebe que o Brasil estava realmente congelado, aliás, na seca, por políticas públicas, por reparos, por cuidados de nossa natureza, de nossas pessoas.
Essa retomada por políticas públicas, ela continua para 2024? Ninguém melhor para falar dessas políticas do que o agrônomo Flávio Duarte. Olá, minha gente. Em 2024, as políticas públicas, eu acho que não só tendem a ter uma continuidade, como a tendência é haver um processo de ampliação e aperfeiçoamento. Todo mundo sabe que em 2023 ainda conseguimos implementar o orçamento do plano plurianual do governo passado. Em 2024 já vamos estar com a implantação de um orçamento do governo Lula e com um processo de elaboração e de aprofundamento das políticas públicas à luz dessa nova dinâmica que nós estamos percebendo que está acontecendo com o país. Todo mundo sabe que 2024 é um ano que ainda tem uma interrogação do ponto de vista de como vão se comportar as chuvas, mas que mesmo assim a gente tem que acreditar numa perspectiva de melhoria e de integração, de organização e de impulsionamento das nossas atividades da agricultura, da agroecologia, esperando que seja um ano melhor do que o ano de 2023. Esperançar é pensar no futuro, é pensar no amanhã, no hoje também. E quem é esse futuro? Claro que são as juventudes rurais da cidade, diversas. Esse ano o Estatuto das Juventudes completou 10 anos. O que é que fica para o futuro das juventudes com essa marca? Quem reflete isso é a camponesa técnica em agroecologia Tatiane Faustino, que integra a Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia em Pernambuco. Oi, João Lucas, é isso mesmo. São 10 anos de Estatuto da Juventude, né? Na Lei número 12.852. O Estatuto ele se tornou um marco na defesa de direitos dos jovens, né? E contempla e pode contemplar mais de 50 milhões de brasileiros, jovens de idade média de 15 a 29 anos, né? A lei ela dispõe sobre os princípios e diretrizes das políticas públicas específicas, né, para essa faixa etária. Uma coisa interessante, João, que esse estatuto deixa é o longo processo que se levou para ser, né, afirmado esse estatuto. Foram 9 anos em transição no Congresso Nacional, então a juventude aí passou 9 anos construindo e defendendo e reconhecendo principalmente o papel das juventudes no desenvolvimento do país. Então ele deixa como marco direitos específicos garantidos, né? E esse direito ele traz e reflete sobre a participação social e política, a representação juvenil, o direito à profissionalização, também fala sobre a diversidade e a sustentabilidade. Ele deixa também como um grande marco outros 2 benefícios estabelecidos, né, pela legislação, que é o direito à meia entrada em eventos culturais, esportivos, para estudantes e jovens considerados baixa renda, né? Também é garantido mais 2 direitos, que é o direito à gratuidade e desconto no transporte interestadual, né? Então, a juventude deixa como grande marca a criação desse estatuto que garante, né, seus direitos na diversidade da juventude também, e reconhece a juventude como né, parte importante desse país, da construção desse país. Então, ela deixa como grande marco essa resistência, essa persistência e essa construção das políticas públicas das juventudes, para e das juventudes. João, o grande marco também é essa persistência, como eu já falei, né, e resistência das juventudes na construção, mas também nos traz uma reflexão muito importante que
só a luta organizada muda a vida, né? Então, as juventudes sabiamente lutaram, né? E conseguiram garantir esses direitos. Então, novamente repito que só a luta organizada transforma e muda a vida das juventudes. A gente viu aqui o papel do Estado, das organizações. Vivemos e acompanhamos essas mudanças, tudo por um novo esperançar. Mas e o nosso papel, hein? No meio de tanta mudança, de tanto desafio e até de tanta esperança, será que dá para esperançar pela luta popular? Quem fala disso é a camponesa da Reforma Agrária, que faz parte da coordenação do Polo da Borborema na Paraíba, Roselita Vitor. Falar sobre luta é falar sobre sonho, é falar sobre esperançar. Esperançar de Paulo Freire, esperançar lutando. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento conjuntural, que a gente consegue respirar, que a gente consegue perceber que é possível construir uma sociedade diferente. Eu acho que nós precisamos celebrar. Celebrar não é o suficiente. Celebrar também é olhar para frente, olhar para o nosso papel enquanto sociedade civil organizada. Mas eu acho que tem uma questão que é muito importante na luta, que é a capacidade de continuar sonhando, né? Sonhando para diminuir as desigualdades entre homens e mulheres. Continuar sonhando para a gente enfrentar o racismo estrutural, né? Os sonhos são exatamente de uma sociedade onde as pessoas tenham dignidade para viver, tenha comida na mesa, tenha trabalho. Então, o que faz a gente lutar é a capacidade de continuar sonhando. Eu acho que isso é extremamente importante para todos os dias. E é isso que a gente tem que continuar cultuando dentro de cada um de nós, enquanto movimento social, enquanto pessoa, é a capacidade de se indignar contra as injustiças e a capacidade de continuar sonhando, vivendo, fazendo justiça social, né? Então, luta é exatamente isso. É a nossa capacidade também de semear esperanças, chamar mais pessoas, chamar mais gente, fazer com que essa luta ela seja entendida, né, por todas as pessoas, pelo campo, pela cidade, inclusive pensar de que o nosso lugar, né, quem somos nós, trabalhadores, trabalhadoras, de onde nós estamos vindo, né, nesse processo do sonho, no sonhar da esperança. Então, é exatamente essa capacidade de entender quem somos e de onde viemos e para onde nós queremos ir, que também faz alimentar nossa luta. Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, esse aqui mais especial ainda, já que é o último, Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão, dessa vez pela última vez em 2023. Pensando em agroecologia, políticas públicas, avanços sem mais retrocessos. Por que esperançar pelo campo, cidade, pela agroecologia em 2024? Quem nos responde isso é a Aniérica Almeida, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Mete o bico. Em 2024, devemos esperançar pelo avanço na conquista plena de direitos. Que todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação saudável, que os números de violências contra as mulheres diminuam, que políticas públicas para a agroecologia, seja para o campo ou para a cidade, sejam colocadas à disposição da população e que nós, sociedade civil, possamos estar cada vez mais fortalecidas e organizadas para pautar nossas demandas, promover ações em busca da justiça climática e escolher bons representantes aos poderes públicos municipais. Que em 2024 a agroecologia se faça mais presente na boca do povo, porque nós sabemos que fazemos muito e não podemos perder a nossa capacidade
assim como dizia Gonzaguinha, de ter fé na vida, fé nas mulheres e homens e fé no que virá, porque nós podemos tudo e nós também podemos mais. Então vamos lá fazer o que será. Um feliz 2024 para todas e todos nós. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Esse sendo o último episódio do ano de 2023, viu? Que tudo passe junto com 2023, mas que fique essa esperança. A nossa luta é sempre pela terra, pela agroecologia, pela agricultura familiar, mas mais do que tudo, pela transformação de vidas por pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, juventudes diversas do campo e da cidade. A luta é a mesma, ainda que mude a cada ano. E parafraseando os versos do poeta Edson Marques, mude, mas comece devagar. Ame a novidade, tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor. Tente a agroecologia. E vamos por mais até 2024. Feliz Ano Novo, feliz renovo. Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, roteiro, locução, minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até ano que vem, até 2024, com muita agroecologia. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.